Graça e paz, igreja. Vamos dar início ao nosso culto. Quero deixar um texto para os irmãos. Está em Êxodo 15, 2. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. E Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É o Deus do meu Pai, por isso eu exaltarei. Que o Senhor possa ser a sua força, a sua segurança, o seu refúgio e a sua salvação. E neste momento você possa exaltar Ele com louvor, com adoração, abrir o seu coração. Oremos. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por este momento na Tua casa, onde temos a oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui presente, a cada um que está nos assistindo na sua casa, que não pôde estar aqui conosco, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja tocando no coração de cada um neste momento, e abençoe o culto deste momento. Abençoe o pastor que estará trazendo a Tua palavra também, Pai, para falar conosco neste momento. Esta é a minha oração para o Senhor, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Este louvor se chama Caminho no Deserto. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
próximo louvor, os irmãos trouxeram os seus dízimos e oferta, poderão colocar no gasofilácio. Ao que estás assentado seja a honra
Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por estar aqui, ó Deus, clamando, dando glórias a Ti, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco neste período de pandemia. O Senhor tem cuidado, Pai. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos dízimos e as ofertas que foram colocados no gasofilácio, Pai. Que o Senhor possa dar graça, sabedoria a cada dia para nós. E que o Senhor também retribua, Senhor Deus, aos ofertantes, aos dizimistas, Pai, que multiplique no seu lar, no seu trabalho. E aqueles também que não ofertaram, Pai, que o Senhor também possa agir neste momento, Pai. Tu sabes o coração de cada um, Tu sabes a necessidade de cada um, ó Deus. E que o Senhor esteja tocando também no coração desses irmãos, para que eles possam também dizimar no momento oportuno, Pai. Esta é a minha oração para o Senhor, e eu passo a palavra agora para o pastor. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O ano está acabando, um ano turbulento, né? Um ano desafiador, acredito que para todos nós. Um ano em que provavelmente você fez planos e talvez devido à pandemia que nós ainda enfrentamos, você não conseguiu colocar boa parte desses planos em prática, né? Fazer planos faz parte da nossa natureza, faz parte de quem nós somos. Nós planejamos viagens, nós planejamos o futuro, nós planejamos questões relacionadas ao trabalho, à nossa profissão, nós planejamos diversão, planejamos família, planejamos tantas coisas, nós planejamos a nossa rotina. Uns planejam mais, outros menos, mas a verdade é que todo mundo, em algum momento, planeja algo. Eu gostaria de falar um pouco a respeito disso hoje. A pergunta, diante da realidade de que todos nós fazemos planos, é a seguinte: o que motiva os nossos planos? Quando você planeja algo, o que motiva aquilo que você planeja? O que você leva em consideração na hora de planejar algo? Seja relacionado ao trabalho, seja relacionado à família, seja relacionado aos estudos, seja relacionado a qualquer outra coisa, o que você leva em consideração para planejar a sua vida como um todo? Te convido a abrir a Escritura no livro de Provérbios, no capítulo 16, nós vamos ler os versículos 1 a 9. Provérbios 16, de 1 a 9. Diz assim a Escritura, Provérbios 16, de 1 a 9. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie no Senhor, tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Versículo 4. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. Versículo 9. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige
os nossos passos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós queremos colocar esse tempo de meditação na Tua Palavra diante do Senhor. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade que nós temos de abrir a Sua Palavra livremente e compartilhar, seja aqui nesse espaço ou através da internet. Obrigado pela liberdade que nós temos de compartilhar a Tua Palavra. Enquanto muitos de nossos irmãos em países afora não têm tal liberdade, nem sequer de abrir a Tua Palavra para ler, Pai. Obrigado porque é um privilégio nós podermos meditar na Sua Palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ministre a cada um que está ouvindo essa mensagem, a cada um que está interagindo com a Tua Palavra nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto ele começa e termina dizendo que é da natureza humana fazer planos, mas que a resposta ou a conclusão desses planos vem do Senhor. O fato é que é da natureza humana fazer planos. O texto também diz que muitas vezes esses planos que nós fazemos parecem excelentes aos nossos olhos, parecem muito bons, e muitas vezes nós podemos olhar para nós e dizer: olha, que plano legal que eu estou fazendo, que plano bacana. Mas, na verdade, qual será a motivação desse plano? A motivação por trás do plano é justa, os caminhos desse plano são puros, muitas vezes a gente pode dizer. Você já se deparou com uma situação onde você planeja algo que você deseja muito? Você planeja conquistar algo e você fala: poxa, esse plano aqui parece muito bom. Aí você dá uma titubeada, perguntando para si mesmo: poxa, mas será que os propósitos desse plano são bons? Mas você deseja tanto que você fala: não, os propósitos são bons sim, vamos aí. Vamos aí. E aí o tempo passa e depois você olha para trás e diz: na verdade as minhas motivações para aquele plano não eram tão adequadas assim. Isso pode acontecer com cada um de nós, isso pode acontecer conosco. Quando nós olhamos um pouco mais atentamente para a Escritura, a gente vai perceber que quando nós fazemos planos, nós podemos estar errados, nós podemos estar equivocados. A nossa intenção não é tão boa assim quanto se parece muitas vezes, não é tão pura assim quanto se parece muitas vezes. Nesse mesmo texto que nós lemos, no mesmo capítulo, na verdade, um pouco para frente, nós podemos ler que há planos que parecem bons quando nós olhamos para eles, mas que na verdade geram morte. Provérbios 16, 25. Há planos que ao homem parecem bons, mas que na verdade geram morte. Isso aqui está falando da possibilidade de nós, como seres humanos, nos enganarmos, acharmos que o nosso caminho é positivo, acharmos que o nosso caminho é muito bom, mas na verdade ser um caminho que vai gerar algo ruim. Nesse caso aqui o texto nos diz: gera morte. Gera morte. Em outro texto nós vamos ler que o coração do homem é enganoso, Jeremias 17, 9. Nós podemos sim ser enganados pelo nosso coração, pelas nossas intenções, por melhor que elas sejam. O coração do homem é enganoso, diz Jeremias 17, 9. Sendo assim, não dá para a gente dizer: siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar, como muitas vezes nos é dito. Siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar. Não. Quando nós olhamos para a Escritura, o que a Bíblia nos diz é que quando nós confiamos no nosso coração, nós podemos ser enganados, e a maior probabilidade é que nós sejamos enganados, porque nós somos seres finitos. Nós somos pessoas que foram sim perdoadas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, perdoados dos nossos pecados, mas que ainda temos uma inclinação para o mal. E, portanto, nós podemos sim nos enganar, nós podemos sim fazer planos que não são bons.
Tudo isso significa que nós não devemos fazer planos? Não. Nós devemos fazer planos, mas a motivação e a conclusão desses planos pertencem ao Senhor e a gente tem que ter essa consciência. Eu preciso fazer plano. A Escritura também vai dizer que eu não posso construir algo sem planejar, porque depois eu posso virar motivo de zombaria, ou seja, eu preciso planejar, mas ter a consciência, ter a certeza de que o meu caminho não depende do meu planejamento, mas depende da realização do Senhor. A conclusão dos planos dependem do Senhor. A resposta aos planos pertence a Deus, diz o versículo 1 de Provérbios 16. A resposta certa para os seus planos vem de Deus. Talvez seja normal para alguns de nós, depois de passar por um ano tão difícil, começar a planejar 2021, começar a ansiar por um ano novo, com uma dinâmica nova, e a gente começa então a fazer planos para esse novo ano. Isso é normal, isso é natural. Mas nós precisamos ter a certeza de que a resposta para esses planos pertence a Deus, ou pertencem a Deus. Quando nós olhamos para o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 14 a 15, se você puder, abra sua Bíblia, Tiago 4, de 14 a 15. Diz o seguinte, o texto bíblico, Tiago, capítulo 4, versos 14 até o 15. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Deus tem a resposta certa para os planos que nós fazemos. E um dos motivos para isso é porque Ele conhece a nós melhor do que nós mesmos. Versículo 2 de Provérbios 16 vai dizer isso. E Ele sabe das nossas intenções. Deus é aquele que conclui os nossos planos, Deus é aquele que faz com que os planos se realizem, porque Ele é quem nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso, ao fazer nossos planos, nós devemos colocar esses planos diante de Deus, confiando em Deus. Confiar nossos planos nos dá certeza de que estes planos serão bem-sucedidos, como diz o versículo 3, mesmo que não se conclua da forma que nós imaginamos. Aqui há algo muito interessante, porque muitas vezes nós fazemos planos e o nosso plano parece perfeito. Mas quando nós colocamos os nossos planos diante de Deus, falamos, Deus está aqui, eu estou planejando isso. E as coisas nem sempre saem como a gente imaginou, mas muitas vezes a gente pode olhar para a conclusão daquele plano e dizer, a conclusão desse plano foi melhor do que eu havia imaginado. Porque Deus está nesse negócio. Portanto, é seguro confiar em Deus. Mesmo que a conclusão do plano não seja de acordo com aquilo que você imaginou, creia que Deus tem o melhor para os seus. Creia que a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E que os seus planos são limitados porque você é limitado, nós somos limitados. Mas nós cremos, nós servimos, nós seguimos a um Deus que é ilimitado. E que pensa com toda onisciência. E nós não.
Assim como nós somos limitados em muitas coisas, uma delas é o nosso pensamento. Mas a Escritura diz, o Senhor dizendo: eu é que sei os planos que tenho para vós. Pensamentos de fazê-los prosperar e não de causar dano. O Senhor sabe os planos que Ele tem para nós. Eu repito, isso não significa que nós não devamos planejar. Pelo contrário, que nós devemos planejar e colocar esses planos diante de Deus. Porque se o querer e o efetuar dos nossos planos é do Senhor, é Ele quem vai fazer, isso com certeza será o melhor para nós. Nós devemos então confiar os nossos planos ao Senhor, e confiar os nossos planos ao Senhor nos dá a certeza de que os nossos planos serão bem-sucedidos, mesmo que não se conclua da forma que nós imaginamos. Sendo assim, nós devemos então fazer planos levando em consideração alguns aspectos que nós podemos ver nesse texto. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda em Provérbios 16, você pode ir acompanhando. Alguns aspectos para nós fazermos os nossos planos e colocá-los diante de Deus. Primeiro, confiança em Deus, versículos 3 e 4. Os nossos planos devem ser feitos colocando esses planos diante de Deus e confiando de que Deus tem o melhor, de que Ele nos conhece. Ele sabe das intenções do nosso coração, e Ele sabe do nosso caminho, Ele sabe dos nossos pensamentos. Antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor a conhece. E nós podemos então confiar nesse Deus, que tem planos para os seus, que tem pensamentos de paz, de prosperidade e não de mal. E quando eu falo prosperidade aqui, essa é uma palavra que ficou muito estigmatizada, né, com o decorrer dos anos. Eu não estou falando simplesmente de dinheiro. Eu estou falando de uma vida que tem tudo o que é necessário e tem contentamento com isso. Quando nós olhamos para o salmista dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta, isso é confiança de que esse pastor, que é o Senhor, Ele provê tudo quanto é necessário. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Prosperidade é ter a paz que excede todo o entendimento, independente da situação que nós passemos. Isso é prosperidade. E nós podemos confiar de que Deus tem essa prosperidade para com os seus. Primeiro aspecto, então, é confiança em Deus. O segundo aspecto é humildade e não o orgulho, porque Deus, Ele se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. A gente pode ver isso em Provérbios 16, 18, um pouquinho para frente do texto que nós lemos. Tiago também vai falar, 4, 6, e 1 Pedro também vai dizer, e outro provérbio que vai dizer também, Provérbios 29. Humildade e não orgulho. E humildade tem a ver com a gente saber quem nós somos diante de Deus e diante das pessoas. Tem a ver com a falta ou com a ausência da arrogância, do orgulho em nós, da soberba. A soberba, o orgulho, a arrogância não faz parte dos humildes. Os humildes entendem que precisam do socorro do Senhor. Os humildes entendem que precisam da ajuda do Senhor, inclusive para a conclusão dos seus planos, que é a respeito do que a gente está falando. Os humildes reconhecem que podem sim e devem fazer planos, mas que devem render esses planos ao Senhor. E não confiar na sua própria força. Humildade. Um outro princípio
para tomar decisões e para fazer planos, é ter uma vida baseada nos princípios de Deus. Versículos 6 e 7. Em outras palavras, ter uma vida que agrade a Deus, ter uma vida condizente com aquilo que a palavra diz. Por quê? Porque uma vez que você está caminhando, buscando a vontade de Deus, buscando caminhar segundo os princípios eternos, os seus planos, eles já vão ter uma influência desses caminhos que você tem trilhado. Da mesma forma que se você estiver trilhando caminhos que não são ali utilizados nessa caminhada, os princípios eternos, são outros princípios, os seus planos também vão ser influenciados por isso. Por exemplo, uma pessoa que tem como objetivo da sua vida, o objetivo maior da sua vida, ganhar dinheiro. Quando essa pessoa for fazer planos, os planos dela vão ser influenciados por essa motivação. Eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter mais, eu preciso comprar isso, eu preciso adquirir aquilo. Não estou falando que é ruim ganhar dinheiro, não é isso. A questão é que na Escritura, Jesus já comparou o dinheiro a um Deus, Mamon. E o perigo é quando esse Deus toma conta do coração. O perigo é quando o dinheiro ele está acima dos valores bíblicos, que são valores eternos. O perigo está quando você começa a juntar tesouros com a segurança de que nada vai acontecer e de que você está farto, de que você pode somente viver em dependência desse dinheiro. E Jesus pode dizer: louco, ainda essa noite pedirão a sua alma. O que você fará com tudo que você juntou? O problema não é ganhar dinheiro, o problema é se render ao dinheiro. E nós precisamos nos render a Deus. Ele deve ter o trono do nosso coração. Ele deve ser a razão da nossa vida, da nossa existência, daquilo que a gente persegue aqui. Uma vida baseada nos princípios de Deus é fundamental para que os nossos planos sejam bem-sucedidos. Quarto, uma vida de justiça. E aqui eu não estou falando de justiça como vingança, porque muitas vezes isso se confunde, né? Justiça com vingança. Eu estou falando de ter uma vida justa, uma vida reta. Estou falando de fazer aquilo que é correto. Em uma situação de conflito de valores, você sabe que você deve tomar a decisão justa. Uma decisão que é pautada nesse item que a gente acabou de dizer, numa vida baseada nos princípios do Senhor. Quando você está em algo com uma pessoa, você prefere perder do que ganhar em cima dessa pessoa injustamente. Uma vida de justiça. Como eu disse, é da natureza humana fazer planos. Na verdade, como o texto diz, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Essa semana nós vamos iniciar um novo ano, um novo ciclo. Que ao fazer planos para esse novo ano, para esse novo ciclo, você faça planos confiando em Deus. Você faça planos com humildade, se colocando sob a liderança de Deus. Você faça planos com a sua vida baseada nos princípios de Deus, nos princípios da Escritura, nos princípios que são eternos, não nos princípios que são
terrenos. Que você faça planos que sejam retos, que sejam justos. E que todos os seus planos possam ser confiados ao Senhor. Que você tenha consciência de que, ao fazer planos, quem realiza esses planos, quem tem o poder para realizar esses planos, é o Senhor. E que os seus planos possam ser bem-sucedidos, quando alinhados com a vontade soberana do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai. Eu te agradeço por esse ano que nós passamos, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor seja o dono dos nossos planos. Em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro dos nossos planos. Que tudo o que fizermos, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória do Senhor. Pai Santo, nos dá a motivação correta, nos dá os sonhos baseados nos princípios eternos. Que o Senhor não nos deixe cair nas tentações desse mundo em que vivemos, mas que nós possamos render o nosso coração dia após dia ao Senhor, esse coração que é enganoso. Que o Senhor faça esse coração voltar-se para o Senhor constantemente, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus queridos. Que os seus planos honrem e glorifiquem a Deus, que a sua vida honre e glorifique a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês que estão aqui, com cada um daqueles que estão em casa. Deus abençoe. Amém. Amém.